de Jó. Uma passagem bem conhecida, Jó, no capítulo de número 1. Louvado seja Deus. Jó, capítulo 1, que ali nos fala a partir do versículo 1, né, a respeito das virtudes e a riqueza de Jó. Então nós vamos ver lá, vamos começar no versículo 1, todos acharam? Amém? Quem não tem, acompanha com o vizinho, tá? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jutas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de 7 dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. No dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: tu onde vens? E ele respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com serve a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes e os seus bens se multiplicaram na terra. Até aqui. Depois a gente acompanha aí mais um pouquinho, tá bom? Deixa a Bíblia aberta e nós vamos meditar nessa palavra hoje. Nós vemos aqui, queridos, você conhece bem a história de Jó, né? Que ele era íntegro, temente a Deus, ou seja, ele era um servo de Deus. Ele intercedia, nós vemos que ele intercedia. Jó, ele não vacilava, ele intercedia pela sua família. Ele sabia que a família dele corria um sério risco, e ele clamava a Deus, ele oferecia sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos, e por eles, no lugar deles. Nos diz aqui que, né, tinha festa, eles faziam festa, eles se reuniam, né? E não é assim, de repente, que você faz com seus filhos, você que é mãe, que é pai, né? Seu filho está meio desligado, você que está mais ligado em Deus, você conhece, mãe é sempre assim, né? O pai é sempre mais cuidadoso. Os jovens, eles não se preocupam, né, com as consequências. O jovem é inconsequente, então não se preocupa com o que vai acontecer, com aquilo que ele faz, por onde ele anda. Não para pensar na semeadura, ou seja, na colheita que a semeadura dele vai trazer, porque você pode plantar o que você quiser, né? Você planta o que você quer, mas você vai ter que colher. A colheita, ela não é opcional. A semeadura sim, mas a colheita, ela é certa, você tem que vai colher. E esses jovens, por falta de conhecimento até, o pai era rico, o pai era homem de Deus, buscava a Deus. E nós vemos que de repente, queridos, um dia, os filhos de Deus, e eu quero lembrar você nessa noite, amados. A gente precisa de vez em quando parar, fazer uma análise, fazer um exame, né, introspectivo e retrospectivo na nossa vida, para ver de que maneira como está a nossa casa, de que maneira nós estamos vivendo, como está a nossa família. Que às vezes tem mãe, tem pai, às vezes a gente acaba, né, igual diz o povo aí, né, deixa a vida me levar, vai levando de qualquer jeito, vai empurrando a vida com a barriga e acaba deixando os filhos, adolescentes à vontade. Quando você vai ver, o jacaré já abraçou. O inimigo já veio, já prendeu o teu filho, a tua filha. E nós, essa palavra de Deus hoje é um alerta para nós. Nós não podemos
cochilar, como diz, né? Se você cochilar, o cachimbo cai. Né? Você não pode cochilar, porque o inimigo, queridos, ele não dorme. O guarda de Israel, que é o nosso Deus, ele não dorme, mas o inimigo também, ele não dorme. Ele não tira férias, ele não sai de folga, né? E ele é espírito, ele não precisa descansar como eu e você. A gente trabalha um pouquinho, fala, estou cansada, hoje fiz uma faxina, trabalhei muito. Não, com ele não tem nada disso não. É tanto que os filhos de Deus estavam um dia diante de Deus. Quando está falando dos filhos de Deus, amados, ele está falando aqui que os anjos de Deus, os anjos foram, eu imagino assim, que no final de um dia, agora não me pergunte que dia que é esse, hein? Presta atenção. Que a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, né? Dependendo, um dia para Deus não tem um dia, e 1000 anos é como um dia. Então eu não sei qual foi esse dia que os filhos de Deus, os anjos do Senhor, estavam prestando conta. Eu penso aqui um relatório, né? Do que eles estavam feitos. Pastora, baseada no quê? Está escrito aqui. Porque um dia também, eu e você, depois que nós estamos atentos, um dia nós vamos prestar conta para Deus de tudo que nos acontece, de tudo que a gente faz ou deixamos de fazer. E os filhos de Deus estavam ali levando relatório, como que diz assim, olha, a Maria orou lá e pediu, e Deus pergunta para ele, e aí, o que você fez com a Maria? Olha, ela clamou, eu fui lá, ela clamou em teu nome e eu livrei, porque a palavra de Deus nos diz lá nos Salmos, que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme e o livra. Amém? Então o anjo do Senhor, então o anjo, né, de Jó, o anjo das pessoas, aquele anjo que é determinado, fala, pastor, eu tenho um anjo, você tem. Amém? E eu pergunto para você, você tem dado trabalho para o anjo? Teu anjo tem trabalhado? Como assim, pastora? Que negócio é esse? Se você não ora, teu anjo está do teu lado, de braço cruzado. Você sabia disso? Diz assim, oh, Senhor, eu quero trabalhar. Eu quero livrar. Mas ela não clama. Você sabia disso? Pergunta pro teu irmão, você sabe disso? Tem gente que não sabe. Pastora, como que é aqui? Baseado na Bíblia, a palavra de Deus. Salmo 91, a palavra de Deus diz assim, que o Senhor dá ordem a seus anjos a teu respeito. Diga para o teu irmão, olha como você é importante. Fala para ele, olha como você é importante. Sabia, André? André é homem. Que Deus dá ordem a seus anjos a teu respeito. E tem gente que não dá trabalho para o anjo. O anjo fica lá olhando porque tem uma coisa. O anjo ele só age quando Deus ordena. E sabe quando é que Deus ordena? Quando você clama em nome de Jesus. É por isso que a gente tem visto tantas pessoas, até cristãos mesmo, vivendo uma vida de miséria espiritual, vivendo uma vida de derrota, não tem conquista, porque conhece Deus, mas não tem intimidade com Deus. Nós precisamos ser íntimos de Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus. Ele nos ama tanto, Ele é tão nosso amigo que Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. E Deus coloca toda a nossa disposição, amados. E a gente, você já viu uma coisa? As pessoas têm mais facilidade para reclamar do que para clamar. Tem mais facilidade para murmurar do que para pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Deus tem misericórdia de mim. E assim, está contando alguma coisa e diz, Senhor, abre uma porta. Sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir uma porta para você. Você está desempregado, Deus abre uma porta porque eu preciso. Aí Deus fala, você pediu? Então eu vou te abençoar. Aí Deus abre uma porta. Senhor, está doente. Deus envia cura. Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo. E Deus vai fazer, Deus, eu estou sem paz, eu estou angustiado, eu ando nervoso, o coração, estou estressado, tanta gente estressada no dia de hoje, matando no trânsito, brigando com a vizinha, mãe espancando o filho, quebrando, não é verdade? Matando até. O que é isso? Falta de intimidade com Deus. Falta de falar com Deus. Mas nessa noite, nessa palavra, nós aprendemos com Jó. Jó, ele era inteligente.
Vocês aí tá aí, pastor, eu também sou. Né? Quem é inteligente aqui? Não é verdade? Mas nós precisamos aprender a ser sábios. Claro que é inteligente. Você tem a mente de Cristo. Você é imagem e semelhança de Deus. Então você é inteligente. Mas Deus quer que você desenvolva mais essa inteligência, essa capacidade que o Senhor te deu. E para isso nós precisamos pedir graça a Deus, pedir direção para o Senhor, que é Ele nos ensina, né? E Jó, ele era sábio, além de inteligente, ele era sábio. E ele não perdia tempo. Ele intercedia pelos seus filhos. E aí chegou aquele dia, porque ele entendia. Palavra, aquilo era revelado pelo Espírito de Deus para Jó. E quando os anjos chegaram lá, já vou estar usando para você entender, né? Quando os anjos chegaram e estavam prestando relatório para Deus, eis que lá no meio dos anjos aparece quem? Quem apareceu? Satanás! Ô gente, só está faltando convicção. Satanás, olha como ele é intruso. Olha como ele é atrevido. Ele compareceu diante de Deus. Os anjos estavam lá e ele foi lá. E Deus vira para ele, né? E falou: o que você está fazendo aqui? De onde vem? E ele disse assim: de rodear a terra e de passear por ela. O diabo não tem o que fazer, queridos. Por isso que nós temos que guardar nossa mente. Por isso que nós temos que seguir o conselho do apóstolo Paulo, né? Revestir de toda a armadura de Deus. Temos que usar o capacete da salvação para proteger a nossa mente. Amém? E aí o inimigo aí fala, aí Jó fala para ele, Deus fala para ele: você viu meu servo Jó? Ele fala: vi. Aí ele fala: tu vê como ele é fiel? Também. Tu tens abençoado ele com toda a sorte de bens? Eu pergunto para você, será que a bênção era só para Jó? Você não sentiu um pouquinho assim de uma inveja, como o povo diz, uma inveja branca? Uma inveja santa de Jó? Você viu aí o que Jó tinha? Né? Você viu aí o que ele tinha no quintalzinho da casa dele, que era pequenininho, coitado? Né? O que ele possuía, o que aquele homem possuía, o homem mais rico do Oriente. Porque às vezes tem gente que pensa que o povo de Deus é só para favelado, que o Evangelho é para gente pequena, para gente ignorante, sem entendimento. Não! O povo de Deus é o povo mais sábio, porque Deus, Jesus, o apóstolo diz, a palavra do Senhor nos diz, que aquilo que Deus, a sabedoria, né? Deus deu sabedoria para os pequenos, para confundir os grandes. Os grandes, os entendidos, os ricos, os sábios, os intelectuais. E Deus dá sabedoria e revela, né, o amor dele, a misericórdia dele para nós, que somos pequenos, porque as pessoas, quando ela cresce muito, ela acha que ela não precisa de Deus. Mas vamos lá. E aí nesse dia, quando estava ali, Deus permitiu, quer dizer, meu irmão e irmã, que Deus permite que a gente seja provado nessa terra. Porque senão, nós corremos o risco, na teologia da prosperidade, como algumas denominações ensinam aí, que crente não fica doente, que quem tem fé em Deus não fica doente, que quem tem fé em Deus não passa problema. É mentira do diabo. Esse homem era rico, ele cria em Deus, ele era íntegro e ele passou por problemas, ele passou por dificuldades. Por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus, porque ele tinha uma família estruturada e o inimigo queria destruir aquilo que ele tinha. Eu quero dizer para você que você tem uma grande riqueza. Você pode não ser rico como Jó, mas você tem uma família que Deus confiou a você. E a família, queridos, ela é tão importante que o próprio Deus. Deus é para você que é casado, você que é viúva, você que é separado, você que é jovem, você que vai casar, você que tem um sonho. Prepare, já começa a orar agora pela tua família. Pastora, mas eu nem casei, mas já começa a orar pelos teus filhos, pelos teus netos. Começa a profetizar. Porque nós temos que chamar a existência como Deus, porque Deus chama a existência as coisas que não são como se já fosse. Então isso é fé. Orar pelo teu filho, começa a orar pela tua nora. Meu filho é pequeno, minha filha é pequena, começa a orar.
Começa a regar com oração, que essa semente, quando crescer, vai ser uma semente boa. E a família é tão importante que o próprio Deus, quando Ele quis enviar o seu Filho na terra, Ele preparou uma família. Ele poderia ter soprado assim, ó, e Jesus ter nascido do nada. Ele poderia ter dito, vem, aparece aqui, e aparecia. Mas Ele preparou uma família. Jesus, Ele nasceu de uma família. Se você não valoriza a tua família, meu irmão, jovem, adolescente, você que não valoriza pai, que não valoriza mãe, que não ouve, que não procura ouvir os conselhos, você esposo que não valoriza a sua companheira, né? Porque tem homem que trata a mulher como se ela fosse um zero à esquerda, um atraso na vida, né? Uma malinha sem alça ainda por cima, né? Tem homem que trata a mulher assim. Eu quero dizer que está errado. Tem mulher que maltrata o marido, né? Maldiz o marido, amaldiçoa a casa. Tome cuidado, porque a família é o nosso referencial na terra. Verdade. Você pode ver que quando você lê na Bíblia, qualquer profeta que você abrir aí, profeta Jeremias, profeta Isaías, aí fala lá Isaías, filho de... Não me faltou o nome agora. Falhou, né? Filho de Amós, entendeu? Aí Jonas, filho de Amitai. Aí toda vez que você lê, começa a prestar atenção nisso, ele é Bíblia e fala lá, profeta Abacuque, onde ele estava, profeta Amós, quem era Amós, o que ele fazia, na cidade que ele morava, filho de quem era. Nós temos um referencial, então família é importante. Nós temos que aprender, aí nós não honramos família, não honra pai, não honra mãe, não honra irmão, não honra líder, e queremos se abençoar. Queremos se nadar na bênção. De que maneira? Nós precisamos viver em aliança. E essa aliança tem que começar na nossa casa. E nós aprendemos isso com Jó, o que ele fazia. E aí nós vimos o que o inimigo, o que ele fez? Ele desafiou Deus. Você pensa que só foi com Jó, isso pode acontecer comigo, com você. Nós temos sido alvo, o inimigo está assim, ó. O povo diz aí, ó, está de olho em você, como é que é? Está de olho. O inimigo não está de olho em você. O inimigo está doido para te dar uma rasteira e te jogar no chão. Está doido para passar por cima de você como um rolo compressor, destruir a tua casa, destruir a tua família, destruir a tua vida. É isso que nós temos visto aí, o que tem acontecido com a juventude no mundo. E só nós, a Igreja de Jesus Cristo, que somos representantes, embaixadores de Cristo na terra, e temos autoridade para, em nome do Senhor Jesus, neutralizar todo o ataque do maligno, derrubar toda a barreira. Como? Em nome do Senhor. Agindo assim na nossa casa, abençoando a nossa casa. A nossa casa, ela tem que ser um lugar de conforto, de bênção, para quando as pessoas chegarem, tem que ser um lugar de paz, tem que ser Bet Shalom, casa de paz. Aleluia! E onde Jesus está, tem paz, querido. Onde Jesus está, mata a sede. Ele é a água que sacia a sede, que mata a nossa fome. Ele é a água que purifica a nossa mente. Ele é a luz que ilumina as trevas. Onde Jesus chega, as trevas têm que ir embora. Aleluia! Por isso precisamos valorizar a nossa família. A nossa casa tem que ser lugar de bênção. Nossa casa tem que ser lugar de paz. A nossa casa tem que ser lugar de sacrifício. Lugar de adoração, onde Deus é adorado, onde o nome do Senhor é exaltado, onde o nome do Senhor é glorificado. Porque na hora da dor do teu vizinho, quando alguém estiver passando mal, tiver um problema, onde o inimigo estiver destruindo uma família ali na tua rua, vamos lá na casa da Maria, ela é crente. Quando a gente chega lá, ela vai orar, sabe o que vai acontecer? A Maria vai orar, vai abrir a boca. Nós às vezes ela não sabe nem falar. Nós foi, não sei o quê, mas ela tem conhecimento de Deus. Aleluia. Tem intimidade com Deus.
Senhor. E aí na hora, aquela hora, estende a mão e repreende. E o inimigo tem que bater e retirar. O espírito da contenda, da briga, da intriga, o espírito de adultério, prostituição, o espírito da droga, né? O espírito da bebida vai ter que sair. Porque onde Jesus chega, o mal vai embora. E nós vemos aqui que Jó, queridos, ele estava ali naquele dia e de repente, então vamos lembrar, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem rico, mas acima de tudo isso, ele era temente a Deus. Ele era dirigido por Deus. E ele, de repente, o inimigo pede para destruir e Deus concede. E num dia só, versículo 3, você está com a Bíblia aberta? Vamos ver o que acontece. Um vento contrário sopra. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, ou seja, o mais velho, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois ladravam e as jumentas passavam junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos ao fio de espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos os consumiu. Só eu escapei para te trazer a notícia. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos e deram sobre os camelos e os levaram e mataram aos servos ao fio da espada. Só eu escapei. Gente, você sabe lá o que é isso? Num só dia, perder todos os seus bens. Veio um ataque, vamos dizer assim, dos 4 cantos da terra, né? Soprou o vento contrário e ele perdeu os animais, ele perdeu os bens, ele perdeu os filhos. Você já imaginou uma pessoa num só dia enterrar 10 filhos? Será que se fosse eu e você, o que nós teríamos feito? Que Deus é esse? Né? Que Deus é esse? Que eu oro? Eu ofereço sacrifício e apresento os meus filhos? E Ele permite que isso aconteça comigo? Mas Jó não murmurou, queridos. Nós vemos que aquela tempestade, aquele vendaval espiritual, veio contra a vida dele para destruir, para acabar. Mas ele perseverou, firme, confiando em Deus. Esse homem, depois veio um ataque, primeiro atacou os bens, depois atacou os filhos, e ele começou a perda. De repente, você que está aqui nessa noite, você pode estar vivendo um momento desse. Você pode não estar perdendo os bois, os camelos, porque não tem, mas perde o emprego, perde a saúde, perde a mulher, né? Perde o marido, mulher perde o marido, tanta coisa que acontece. E corre o risco, ainda perde a saúde, ainda fica doente. Mas esse homem, queridos, Deus apostou na vida dele. Deus testemunhou para Satanás, que Deus testemunhe dele. Eu quero dizer para você que Deus quer testemunhar a respeito de você. E para que eu sou pastora, mas o que é isso? Nós estamos aqui, queridos, aprendendo com Jó, que é para que nós possamos entender que independente da situação, nós temos que orar pela nossa família. Nós temos, não é para você correr na hora da luta, na hora da prova, não é para você sair correndo. Deus viu o caráter. Jó tinha um caráter firmado em Deus. A fé de Jó não estava firmada nos bens que ele tinha, porque ele sabia que muito maior que os filhos dele, muito maior que o casamento dele, maior que os bens que ele possuía, era o Deus que ele servia. Então nós temos que lembrar que o nosso Deus amado é maior que aquilo. Nós estamos vivendo momentos que nós precisamos depositar a nossa fé em Deus, buscar o Senhor dia e noite, adorar a Deus na beleza da sua santidade. Porque além disso, né, depois que passou esse problema, nós vamos ver os
ataque aqui. Satanás atacou os filhos dele, está lá no versículo 19. Depois outro ataque, ele atacou a saúde de Jó, né? Depois Satanás atacou o casamento dele, já está lá no capítulo 2, quando ataca o casamento dele. Jó capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos ver o ataque que acontece. Versículo 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. E às vezes não é assim? Vem uma prova, às vezes é a mulher, outras vezes é o marido, né? Falando, você vai continuar? Não vou mais para a igreja, não? É muita luta? Vai, seu tonto! Para não dizer outra coisa, né? Vai, seu bobo! Você não é entendido? Porque ainda tinha os amigos dele, depois atacou a amizade. O inimigo não deixa passar nada, gente. Não esqueceu nem dos amigos. Até os amigos de Jó, o inimigo ficou usando para acusar Jó. Dizer: ó, tem alguma coisa errada na tua vida, cara. Não é assim que acontece? Você está na igreja orando outra vez, você está doente? E essa doença, sei lá, tem que ser pecado. Né? Ih, está desempregado, está passando luta? Não sei não, tem fumaça, tem fogo. Não é verdade? E Jó está lá íntegro, buscando a Deus, e os amigos falando dele, malhando ele. O inimigo, querido, por isso Jó se fica firme. Se Jó, na hora que dá a prova, na hora da luta, você quer um outro amigo, você quer alguém para você estar junto, alguém para te apoiar, para te dar o ombro, para você chorar junto. E eles vinham, estavam acusando Jó. Mas Jó, a mulher dele falou: imagina, deixa esse Deus, para com isso. Porque a gente não vai ter detalhe do tempo de andar, né? Porque muitos conhecem, mas tem muitos novos convertidos que não conhecem a Bíblia. Então a gente tem que estar fazendo uma recapitulação para poder entender. Jó, ele ficou, o corpo dele, queridos, ficou uma letra só, inteiro, do fio de cabelo até a unha do pé. Imagina a dor que esse homem sentia. Ele queria se coçar e não tinha como. Por que ele não podia se coçar? Porque as unhas dele caíram todas, ele nem unha ficou. Imagina a situação daquele homem. Ele diz que ele pegava cacos de telha para se coçar. Para ele poder se coçar, que ele não tinha nem unha para se coçar. Você imagina a situação dele. Diz que ele chegava ali uma distância assim, de 4, 5 metros e já sentia um odor. Gente, se hoje, com todo o progresso, com tudo que tem, uma pessoa quando ela está toda ferida, cheira mal, ser humano não é nada, gente. Agora imagine ele, isso há cerca de 4, 5 mil anos atrás. Imagine ele, gente, a situação que esse homem vivia, que a mulher dele, imagina se a mulher ia querer ir lá, chegar perto, fazer um carinho nele, né? Imagina, não chega, aí como que, e eu imagino que ele ficava lá orando, falando com Deus, e a mulher achando que ele estava louco. Quantas vezes você começa a orar por um problema, e alguém chega para você, no teu casamento, se amaldiçoa teu marido, fala mal do marido, né? E aí, mas tem alguém, mas de repente tem outra que está orando, intercedendo: Deus salva meu marido, abençoa minha família. Aí chega a tua irmã: deixa de ser boba, esse homem não faz nada. Deixa ele de lado. Aí chega uma amiga, né? Chega uma amiga, deixa ele, arranja outro. Troca um, né? Aí o outro, tu chega pro outro e fala assim: mas ele não tá dando certo o casamento? Troca ela de 40 por 2 de 20. Troca ele assim, manda trocar. Mas o Senhor nos diz diferente, nós temos que zelar.
pela bênção que Deus colocou na nossa mão. Temos que orar pela nossa família. Se não valesse nada, por que o inimigo ia investir tanto na tua família? Por que ele queria tanto, quer fazer tanta destruição nos lares? Nós temos que deixar de ser inteligentes e sermos sábios. Por que ele investe tanto? Se olha na mídia, você vê tantos homens, tantas mulheres bonitas, pessoas saradas, aí fala que é porque é bonita, né? Sou gordinha, pretinha. Estou 35 anos casada. A Gretchen tem mais ou menos a minha idade, vai pro 17º casamento.